Deus abençoe a todos. Eu estava meditando nessa manhã sobre o tema fé e vou aproveitar para trazê-lo aqui para a nossa meditação de hoje, um pouco sobre esse assunto. É claro que eu não tenho a intenção, nesses poucos minutos, né, minha proposta aqui é de 10 a 15 minutos, fazer um vídeo que sirva como devocional ou como evangelismo. E obviamente não tem como eu tratar sobre todas as escrituras que falam sobre fé e nem esgotar o assunto, né? Não é o objetivo, mas trazer um assunto sobre o tema com começo, meio e fim e que sirva para a nossa reflexão diária. Então eu vou dividir com vocês isso, porque nós temos, às vezes, por meio das redes sociais, por meio de frases de efeito, por meio de coisas que nós assistimos, consumimos, nós vemos que existe uma deturpação do termo fé. E às vezes nós, sendo cristãos sinceros, às vezes por uma falta de cuidado, de vigilância, acabamos aderindo a um conceito equivocado de fé, quando na verdade as escrituras nunca falaram aquilo. Então eu não quero gastar o tempo aqui falando sobre o que a fé não é, porque existem milhares de formas de falar, mas eu quero ser objetivo ao ponto de dizer e gastar o nosso tempo aqui apenas dizendo o que é a fé, um pouco sobre o que é a fé. Nós temos o versículo talvez mais objetivo e com a proposta de falar o que é fé, que está em Hebreus capítulo 11, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não podemos ver. A proposta desse texto é justamente dar o significado do que é fé, segundo as Escrituras. Claro que existem outros textos, como nós vamos explorar aqui, e vamos tentar jogar um pouco mais de luz sobre o assunto, para tentar entender esse versículo e não só entendê-lo, porque eu creio que muitos entendem apenas de vê-lo ali imediatamente, mas outras formas de nós colocarmos esse texto em prática nas nossas vidas, entendendo mais sobre fé. E existe um dito, uma fala de William Branham em algumas mensagens, né? Porque eu vi em mais de uma mensagem ele citando isso, um exemplo que nos ajuda muito bem, nos ajuda bastante a entender sobre o que esse versículo está dizendo. Ele dá o exemplo que se eu estou com fome, eu preciso me alimentar. Ou então nós podemos colocar, ou então se eu estou desnutrido, se eu estou realmente com fome e eu preciso comer um pão e desejo comer um pão e não o tenho, mas se eu tenho 25 centavos, que é o valor exato desse pão, automaticamente eu estaria tão contente, tão satisfeito como se eu já tivesse esse pão. E é muito interessante isso, nós refletirmos sobre, porque ele não está dizendo que a sua fome vai sumir quando você tiver os 25 centavos. Ele não está dizendo que você estará nutrido por ter os 25 centavos. Ele está dizendo que você terá contentamento e satisfação como se você já tivesse o pão. O que ele está querendo dizer é, com os 25 centavos, eu sei, a certeza que o versículo está dizendo. Eu tenho certeza de que eu não vou morrer de fome. Eu tenho certeza de que eu não vou permanecer desnutrido. Eu tenho certeza disso, por quê? Porque quem me traz esse contentamento é justamente esses 25 centavos. A exemplo da nossa fé. E nós conseguimos, por meio disso, ter ainda mais luz, indo para o outro versículo que também fala sobre fé, na carta de Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 2, verso 17, ele diz que da mesma maneira a fé sem obras é morta. Ou seja, você só conhece o que eu acredito, e aqui nós vamos usar a palavra fé no sentido de crença, talvez seja a forma mais eficiente de nós entendermos, o que eu creio, o que eu acredito, e a fé, claro que ela vai muito além disso, mas é uma forma de nós meditarmos para esclarecer isso. Se eu acredito que eu estou com fome, se realmente é uma realidade a crença de que eu estou com fome,
eu não vou descansar até crer que eu tenho esse pão. Como que eu posso descansar? Tendo os 25 centavos. Então o meu comportamento de tentar adquirir esses 25 centavos é o que vai dizer que eu creio que existe um pão para me satisfazer e que eu consigo me alimentar desse pão. Em outras palavras, trazendo talvez para exemplos mais práticos. Se eu acredito que eu preciso ir ao médico, se eu acredito que eu estou doente, como que eu demonstro? Como é que você sabe que uma pessoa está doente? Porque ela está tomando remédio, porque você vê ela indo ao médico. Do contrário, ela estaria dizendo que crê que está doente, mas aquilo não é vivo, aquilo não é uma crença de fato, ela não tem fé naquilo de fato. Porque a fé implica obras, implica comportamentos, implica atitudes. Então a atitude de quem está doente é procurar um médico. A atitude de quem está sedentário e acredita que o seu sedentarismo vai fazer ele adquirir doença, se ele realmente acredita que o exercício físico faz bem, você verá ele praticando exercício físico. Do contrário, você vai pensar, do contrário, eu vou estar falando que acredito que faz mal não praticar exercícios físicos, mas estou falando aquilo da boca para fora. É o que Tiago está chamando de uma fé morta. Por quê? Porque você não vê comportamentos em mim que demonstram essa crença, essa fé, acreditar que de fato faz mal aquilo. E aí nós chegamos no porquê que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus deseja que nós creiamos, porque se nós não crermos, nós não vamos mudar a nossa atitude e o nosso comportamento. Sem fé é impossível agradá-lo. Por isso. Porque quando o apóstolo Paulo fala, e aqui eu estou pulando diretamente, você pode aplicar isso para curas, para diversas coisas na sua vida, que você percebe que você precisa acreditar mais naquilo, que você precisa ter mais fé na sua vida. Mas o objetivo principal das Escrituras é gerar em nós fé para que sejamos salvos. E numa primeira instância eu preciso crer, como disse o apóstolo Paulo. Então eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo? Ele diz, não, pela graça vocês são salvos. Mas isto é por meio da fé. Eu preciso crer nessa graça. O que é a graça? É o favor imerecido. Eu não fiz nada. Deus, pelo seu bel prazer, ou como diz Isaías, agradou a ele, foi do agrado dele moer o próprio filho na cruz do Calvário, para que esse filho, por meio da obediência desse filho, Deus pudesse se reconciliar com a humanidade, porque houve um homem perfeito que é Jesus Cristo. E o amor de Deus foi tão grande pela humanidade que ele entregou o seu filho unigênito, seu único filho, para que nós, por meio da fé, crendo nele, não venhamos a perecer, mas tenhamos a vida eterna. Isso é maravilhoso, isso nos alegra, isso tem que causar regozijo no nosso coração. Por quê? Do contrário, nós não estaremos crendo. Então, como que eu demonstro, como que eu sei, melhor dizendo, que eu creio no amor de Deus? As pessoas das mais variadas religiões, das mais variadas crenças, elas vão sempre afirmar isso, que creem em Deus, que creem na graça de Deus, que creem que Deus é bom, que creem que Deus as amou, mas o seu comportamento e a sua atitude não demonstram isso. Logo, essa fé é uma fé de lábios, é uma fé morta. Elas falam que creem, mas infelizmente as suas obras, ou mesmo as minhas obras, por vezes demonstram a minha incredulidade acerca do amor de Deus. Porque vamos lá, se você crê de fato que Deus te amou, se você tem fé nisso, se você crer de fato o que foi a cruz, o que foi a crueldade do pecado de toda a humanidade sobre um homem só, e esse homem sendo ele inocente, e você acredita nisso, você acredita mesmo nisso, se você acredita mesmo nisso, é impossível você não mudar o seu comportamento. Daí então você pode ser considerado uma nova criatura, porque é impossível você ir até o Calvário, que é também uma fala de William Branham, ir até o Calvário e permanecer sendo a mesma pessoa.
Como que você entende que um Deus te amou de forma tão tremenda, tão maravilhosa, quando você ainda era pecador, porque é o que Paulo diz nos Romanos, na carta aos Romanos, ele nos amou estando nós ainda em estado de desobediência. E em Efésios diz, nos vivificou estando nós mortos em ofensas e em pecado. Quando nós estávamos mortos, quando nós estávamos blasfemando, vivendo em devassidão, vivendo em pecado, escravizado por vícios, não querendo nada com Deus, mas talvez ainda falando com lábios sobre Deus, sobre a bondade de Deus, nessa condição Deus nos amou, sem nós merecermos. Então a salvação sim é pela graça, por meio da fé. Porque quando eu creio nisso, quando eu creio em tamanho amor, sem eu merecer, eu me envergonho das coisas que eu pratiquei até aqui. Eu me envergonho das minhas mentiras. Eu me envergonho dos meus adultérios. Eu me envergonho das minhas blasfêmias. Eu me envergonho do meu orgulho. Eu me envergonho da minha vaidade. Eu me envergonho dessas más obras. Por quê? Porque eu sei que esse Deus que me amou, e quando eu sei que por meio da sua palavra eu o conheço, eu sei que essas coisas desagradaram ele até ali. Só que ele desconsiderou tudo isso e proveu um meio de eu ser reconciliado e estar salvo na eternidade com ele. Não tem como eu olhar para isso e continuar tendo prazer no adultério, continuar tendo prazer na prostituição, continuar tendo prazer na mentira, no orgulho, na vaidade. Eu posso circunstancialmente acabar cedendo a uma dessas tentações. Posso, circunstancialmente. Mas nós cremos que isso vai acontecer de uma forma acidental, porque uma vez que eu me convenci que eu criei nesse amor, isso produziu em mim, automaticamente fez eu produzir e desejar produzir cada vez mais boas obras. Ou seja, você não descansa e crê na sua salvação porque você nunca matou, nunca roubou, porque você foi moralmente melhor do que outras pessoas. Não. Você produz boas obras, você não quer matar, não quer roubar, não quer prostituir, não quer mentir e se envergonha quando faz, porque você foi constrangido por esse amor maravilhoso. E a prova de que você creu nisso, e a forma de demonstrar que você crê nisso, que você teve fé nesse evangelho, nessa boa notícia de salvação, foi justamente a mudança do seu comportamento. Então eu tenho que obedecer a Deus, me santificar para ser salvo? Não. Eu tenho que crer nesse amor, crer nesse evangelho, crer nessa graça, e então essas obras serão produzidas. Não para que eu seja salvo, mas porque eu tenho convicção da minha salvação por meio dessas coisas que aconteceram. Eu sou salvo pela graça de Deus. Isso não vem de mim, mas é dom, é presente de Deus. Então automaticamente, todas as vezes que eu cometo alguma coisa que desagrada, desonra ou envergonha esse Deus, esse evangelho, isso me impele automaticamente a me quebrantar e pedir perdão a Ele, porque Ele me convenceu do amor dele. Eu estou convencido do seu amor, da sua graça. Então a minha fé produz inevitavelmente boas obras. Amém? Esse é o caminho, como eu disse, esse é o exemplo falando sobre uma fé salvífica, mas você pode aplicar ele numa infinidade de coisas na sua vida. E se você sentir no seu coração, envie esse vídeo para alguém que possa ser ajudado. Se você foi ajudado por esse vídeo, eu te recomendo que compartilhe ele com mais pessoas, porque esse é o objetivo do nosso canal. É justamente partilhar o pão. É justamente levar adiante palavras de consolo, seja de exortação, seja de edificação. Amém? Se você foi ajudado, edificado, ou consolado, ou exortado por meio das informações aqui contidas, sinta-se à vontade para compartilhá-lo também. E assim o reino de Deus avançar. Deus abençoe o seu dia.